Então eu falando com alguns chegados, perguntei. Eu falei com ele, eu sei que o senhor pensa que a verdade toda, que a Bíblia é a fonte da verdade, né? Mas não é. A Bíblia não é a fonte total da verdade. Ele ficou chocado. Não, lógico que é. Por quê? Porque ele foi doutrinado na realidade protestante, onde o que é a verdade, na verdade? A verdade é Deus. Deus é a verdade. E como que você dilui Deus num livro? Sendo que nós já sabemos que Bíblia, vem do grego biblos, que é biblioteca em grego. A verdade revelada foi escrita. A verdade oral contemplada pelos olhos, a verdade revelada foi contemplada pelos olhos, passada oralmente e compilada em escrituras, para que não se perdesse os eventos exatos. Aí nós temos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que é o terceiro dos três tripés, que nós já sabemos, né? O tripé da igreja, o Sagrado Magistério, né? Magistério vem de magister, os mestres. A Sagrada Tradição, né? Que é tradere, que significa transmitir, né? Então, a Sagrada Tradição, que a primeira coisa que aconteceu foi a tradição que veio, né? Transmitindo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu origem às Escrituras. Ou seja, os mestres, o magistério, transmitiram pela tradição e compilaram as Escrituras, para que não se perdesse as palavras exatas de Nosso Senhor. Então ele ficou meio chocado, né? E falei para ele que, meu irmão, o último livro da Sagrada Escritura, ele foi terminado no ano 100, aproximadamente, com São João. E o cânon com 73 livros que as seitas que o senhor participa, falando com ele, né? Usam só 66, tiraram 7, né? O cânon oficial estava debaixo do braço de Santo Agostinho no ano de 390, no Concílio de Hipona. Porém, só o Decretum Damasus Decretum, que é o decreto de São Damas, o Papa, no ano de 399, é que ele findou. Ou seja, findou. Esses são os cânons, esses são os livros inspirados por Deus da Sagrada Escritura, o último tripé da igreja, porque a tradição oral, né, daqueles que viram e contemplaram, são os mestres, o magistério, foi tendo um crivo constituído de 5 perguntas para saber quais eram os livros inspirados, porque temos os livros apócrifos, são dezenas, que eu sei são dezenas, que tem até um grande poder, tem até um grande valor espiritual, né? Porém, eles se contradiziam naquilo que era necessário, que era a realidade da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eles contradiziam a verdade revelada pelos apóstolos, né? Os apóstolos falaram. Como eles contradiziam, então não ficaram. São os apócrifos, os não inspirados. Então, eles decidiram isso. A tradição e o magistério. Então nós temos as Escrituras. Aí eu expliquei isso para ele. E falou, nossa, aí eu perguntei para ele, e nesse tempo todo, 400 anos sem a Sagrada Escritura com o cânon, como é que as pessoas viviam? Aí ele, com a pregação da igreja, né? Falei, então quem veio primeiro? Aí ele não consegue, né? O problema do protestante é que ele tem aquela mancha de Satanás, né? O orgulho, né? E esse é um nome muito bom que eu tô falando aqui, é uma pessoa muito boa. E tem muito mais humildade do que eu, é uma pessoa muito melhor do que eu. Só que o protestantismo faz isso nas pessoas, né? Aquela mancha do orgulho. E ele não quis falar, mas eu falei para ele, a igreja, né? A igreja veio primeiro para compilar as Escrituras e nós termos essa grande riqueza, né? Essa grande riqueza, por exemplo, da Catena Áurea, né? De Santo Tomás de Aquino, com mais ou menos
57 autores gregos e 22 latinos, que explica todo o Evangelho de São Marcos, versículo por versículo. Está aqui. Todo o Evangelho de São Marcos, que era discípulo ele conviveu com Pedro e Paulo também, São Pedro e São Paulo. Então, o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de São Pedro, porque é a ótica de São Pedro. Está aqui, compilado por 57 doutores, 57 padres gregos e 22 latinos, antes mesmo da Sagrada Escritura ter sido compilada. Então, isso que eu queria trazer hoje, né, a respeito de quem veio primeiro, né, a Igreja ou a Bíblia, né, não tirando em nenhum momento a autoridade e a verdade da Bíblia, porque tudo que está aqui é verdade, mas não seria se não fosse a Igreja, como disse Santo Agostinho, que não creria nas Sagradas Escrituras se isso não levasse à grande autoridade da Santa Igreja Católica. Ou seja, se a Igreja não mandasse ele crer nas Escrituras, ele não creria. Então, não queria trazer essa realidade para a gente, porque isso é uma realidade muito grande, até dentro da Igreja Católica mesmo, porque a gente vê esses discursos, né? Que a Bíblia é o manual de instrução, a Bíblia é a verdade completa, a Bíblia é isso, não é. A Igreja, ela na verdade, é Deus, né? Mas como a Igreja é a manifestação da humanidade de Deus após a ascensão dele, como nós somos membros dela, então, sim, na sua totalidade, a Igreja como corpo de Cristo, ela contém a verdade completa. Amém? Espero que eu tenha sido claro.